Leitura do livro O Evangelho de Jesus Cristo, sétima parte, a obra redentora de Cristo. Cristo levou nossos pecados. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou nossos pecados na conta de Cristo e os considerou dele. Consequentemente, Cristo foi declarado judicialmente culpado perante o trono de Deus e foi tratado como culpado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo sofreu nossa maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objeto do seu desagrado e condenação. Todos nós estávamos sob a maldição de Deus por conta do nosso pecado. Para nos salvar da maldição, Cristo se tornou maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, o que significa que ele pagou o preço para satisfazer a justiça divina, a fim de que todos os que creem nele sejam livres. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a separação de Deus, ser afastado de sua presença favorável e da sua comunhão. Isaías capítulo 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Para nos salvar desta separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário, e em nosso lugar foi abandonado por Deus. Mateus capítulo 27, verso 46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Cristo sofreu a ira de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que Deus está zangado com o homem por causa de sua constante maldade, embora esta seja uma verdade impopular. O Salmo 7, verso 11 declara: Deus é justo juiz. Deus se sente indignação todos os dias. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas o resultado de sua santidade, retidão e amor por tudo o que é bom. Deus odeia o pecado e age com uma ira terrível e muitas vezes violenta contra ele. Se o homem é objeto da ira de Deus, é porque ele escolheu desafiar a soberania de Deus, violar sua vontade e entregar-se ao mal. Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. Ele bebeu até que estivéssemos completamente esgotados, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. Mateus capítulo 26, verso 39 a 42 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isaías 53, verso 4 ao 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo morreu em nosso lugar. Uma das maiores provas do juízo de Deus contra a nossa iniquidade é a morte física, a separação entre a alma e o corpo.
Desde o tempo de Adão até o presente, todas as pessoas são confrontadas com a terrível e inegável realidade de que iremos morrer. A Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original ou natural. Ao invés disso, ela é um julgamento de Deus sobre as pessoas por causa de seus pecados. A fim de nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo não morreu como um mero mártir, mas como Redentor da humanidade pecadora. Antes de dar seu último suspiro, ele mesmo declarou: está pago, está consumado. Quando ele afirmou isso, quis dizer que através do seu sofrimento e morte, efetuou o completo pagamento pelos pecados daqueles que creem nele. Você crê que Cristo morreu pelos pecadores? Se você ainda não acredita, então por que permanece resistindo à palavra do Deus que não pode mentir? Se você crê, então como essa grande verdade te afeta? Você permanece indiferente ao Senhor crucificado? Ou pior, você usa a cruz de Cristo como uma desculpa para viver uma vida perversa e imoral? Se a morte de Cristo realmente faz sentido no seu coração, então você não será mais capaz de viver para si mesmo, mas será interiormente obrigado a viver por aquele que morreu e ressuscitou por você. Uma vez que Deus abriu seus olhos para ver a sua sabedoria e o poder na cruz, você nunca mais será o mesmo, mas seguirá o Cristo ressuscitado. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.